Devido à necessidade, o ser humano desenvolveu o sistema de troca direta, que durou por vários séculos, dando origem ao surgimento de vocábulos como salário, pagamento feito através de certa quantidade de sal, pecúnia, do latim pecus, que significa gado, ou peculium, relativo ao gado miúdo, ovelha ou cabrito. As primeiras moedas, tal como conhecemos hoje, peças representando valores, geralmente em metal, surgiram na Lídia, atual Turquia, no século 7 a.C. As características que se desejava ressaltar nas moedas eram conseguidas através da pancada de um martelo. Foi o surgimento da cunhagem a martelo, onde os signos monetários eram valorizados também pela nobreza dos metais empregados, como o ouro e a prata. Com a evolução dos tempos, o ouro e a prata foram substituídos por metais menos raros ou suas ligas. Preservou-se a associação dos atributos de beleza e expressão cultural ao valor monetário das moedas, que quase sempre, na atualidade, apresentam figuras representativas da história, da cultura, das riquezas e do poder das sociedades. A necessidade de guardar o dinheiro em segurança deu surgimento ao que viriam a ser os primeiros bancos. Os negociantes de ouro e prata, por terem cofres e guardas a seu serviço, passaram a aceitar a responsabilidade de cuidar do dinheiro de seus clientes e a dar recibos escritos das quantias guardadas. Esses recibos passaram, com o tempo, a servir como meio de pagamento para seus possuidores, por serem mais seguros de portar do que dinheiro vivo. Assim surgiram as primeiras cédulas de papel moeda ou cédulas de banco, ao mesmo tempo em que a guarda de valores em espécie dava origem às instituições bancárias. Com o surgimento do dinheiro, iniciava-se também o acúmulo de capital. Karl Marx aponta o dinheiro como o objeto por excelência da intermediação da necessidade com a posse do objeto ou do humano com o próprio humano, dada a mercantilização do homem enquanto um objeto que pode ser comprado. Porém, o dinheiro só é o objeto por excelência porque o homem concede a ele essa propriedade de ser, enquanto apropriador de todos os outros objetos e coisas materiais e por vezes imateriais. O dinheiro é um dos laços que nos ligam à vida humana, mas não é o laço que nos liga à vida humana. Talvez na história da humanidade não tenhamos conhecido outro modo de vida que se tenha desenvolvido em suas múltiplas possibilidades e que tenha sido testado em suas adversidades, sendo possível especular em alguns momentos do desenvolvimento humano, como por exemplo, em seus primórdios, com a aproximação dos semelhantes entre si. É muito mais na sociedade atual que o dinheiro possui a força de um Deus, criando e recriando, fazendo e desfazendo, unindo e desunindo, entre outras coisas. Como relata Yuval Noah Harari em sua obra Sapiens, uma breve história da humanidade, as pessoas não acreditam no mesmo Deus nem obedecem ao mesmo rei, mas estão dispostas a utilizar o mesmo dinheiro. A pergunta que fica é: como o dinheiro teve êxito onde deuses e reis fracassaram? Trabalhando com as relações, em suma, com a vida, um exemplo é a imagem do ser humano moderno e bem-sucedido que foi criada para nós. Ele deve ser empreendedor, bem relacionado, exercer a liderança, possuir casas, carros, muito dinheiro, etc. Ser o aprendiz de Roberto Justo, João Dória e Donald Trump. Entretanto, entre possuir o poder de ser e ser de fato, há um abismo, pois essa posse, mesmo sendo efetiva, pode não ser real no sentido de ser algo realmente verdadeiro, nascendo de dentro do ser humano e se exteriorizando através dele para ampliar as suas relações com os demais enquanto ser humano, deixando de ser meramente a compra e venda de favores, sem uma significância real, que extrapole esse sentido, quase que só comercial e por vezes imagético. O dinheiro, como se apresenta hoje em nossa sociedade, possui o caráter ilusório de poder. Isso, pelo modo de vida que conhecemos, possibilitar tal atuação desses mecanismos. É verdade que, enquanto poder ilusório, o dinheiro torna-se poder efetivo e real na vida humana, estabelecendo as relações humanas, em quase sua totalidade. Como, por exemplo, quando assistimos televisão ou navegamos pela internet,
somos bombardeados por aquelas propagandas que dizem: seja alguém feliz, beba isso, ou compre aquilo, ou adquira aquilo outro. Mas essa possibilidade de ser alguém como pregado por essas propagandas está fora do alcance de milhões, se não bilhões de pessoas em todo o mundo devido às disparidades de renda. Contudo, como explicita Marx, cada uma das relações com o ser humano e com a natureza deve ser uma exteriorização da vida individual efetiva, que corresponda com o objeto da vontade e que isso se faça na vida prática, deixando de ser mera oposição entre a demanda efetiva, baseada no dinheiro, e a demanda não efetiva, baseada na carência, modificando assim as relações existentes hoje e transformando a forma de vida que conhecemos. Para a grande maioria das pessoas, o dinheiro é apenas um meio para se conseguir consumir produtos e serviços. Porém, para uma ínfima parcela da população, os bilionários, o dinheiro em sua forma física já nem existe. O dinheiro se transforma em poder, e quanto mais se acumula cifras, mais poder se tem. Um bilionário tem o poder de influenciar na economia a seu bel prazer, de acordo com seus interesses ou de seus aliados, iniciar ou encerrar guerras, aumentar ou acabar com a miséria no mundo, entre tantas outras possibilidades. Se existisse um trabalhador que trabalhasse todos os dias de sua longa vida desde 1492, 2 anos antes do Tratado de Tordesilhas ser assinado entre Portugal e Espanha, ganhando $5.000 por dia, sem gastar nada. Nos dias de hoje, ele ainda não teria acumulado $1 bilhão. Segundo a Forbes, em 2020, os 10 maiores bilionários do mundo possuem juntos fortuna estimada em $8 trilhões. Entre eles estão Jeff Bezos, da Amazon, Bill Gates, da Microsoft, Bernard Arnault, empresário francês, Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, e Mark Zuckerberg, famoso por ser o criador do Facebook. 3 anos antes, ou seja, em 2017, da riqueza gerada no mundo, 82% ficou nas mãos do 1% mais rico, enquanto a metade mais pobre, o equivalente a 3 bilhões e 700 milhões de pessoas, não ficaram com nada. Os dados fazem parte do relatório Recompensem o Trabalho, não a Riqueza, da organização não governamental britânica Oxfam. Segundo a mesma Oxfam, esse aumento seria suficiente para acabar com a pobreza extrema no planeta por 7 vezes. 7 vezes. A concentração de riqueza também reflete a disparidade de gênero, pois a cada 10 bilionários, 9 são homens. Considerando estes dados, podemos concluir que a existência de bilionários é no mínimo imoral, considerando que ao mesmo tempo, todos os dias milhões de pessoas morrem de fome, de sede, de frio e de doenças curáveis. Mas qual seria a solução para esse dilema? O fim do capitalismo? A imposição de um teto de acúmulo de capital? Taxação desses bilionários? Deixem suas ideias e discutam nos comentários. Muito obrigado por ver o vídeo até o final. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe com seus amigos. Todas as fontes utilizadas estão na descrição.